Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Sérgio Henrique e seja muito bem-vindo ao meu canal, porque aqui você estuda. Pessoal, nós vamos começar uma série de vários episódios que vão destrinchar para você esse exame que é tão importante para você ingressar na universidade, até algumas carreiras públicas já usam como seleção, né, cara, para os seus quadros. Então, nossa série de hoje, vamos começar falando sobre patrimônio histórico e memória. Cara, esse assunto é quentíssimo. Sempre foi abordado no Enem, em praticamente todas as edições foi cobrado. Então, fique atento, pois olha só, as manifestações lá nos Estados Unidos, né, após a morte de George Floyd, teve uma série de discussões sobre a memória. Por exemplo, o que fazer com as estátuas dos que lutaram na Guerra de Secessão pelos Confederados do Sul, ou seja, por aqueles que defenderam a causa da escravidão. Esse tema levou, né, a aquecer as discussões nos Estados Unidos, vários bens tombados, né, vários patrimônios materiais, monumentos, né, começaram a ser atacados na Europa também, e claro que no Brasil essa discussão também aconteceu. Será que deveríamos perpetuar a história, na verdade, memória, da colonização, idealizando os bandeirantes? Será que, olha só, muita gente andou propondo, seria interessante destruirmos ou retirarmos a estátua de Borba Gato, do Anhanguera? E aí, o que você acha disso? Eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, não se esquecesse de ativar o sininho para receber as notificações de todos os episódios dessa série. E coloque lá coloque nos comentários a sua opinião. É muito importante para que nós possamos fazer aquele feedback bacana. E aí, eis a pergunta: devemos retirar as estátuas dos bandeirantes? Então, essa enquete também você pode responder lá no meu Instagram, @professor Sérgio Henrique, que tem um monte de postagens para vocês. Então, ao falar desse assunto tão quente, é importante diferenciarmos o que é patrimônio histórico e memória. Como assim? Patrimônio histórico é tudo aquilo que as sociedades criaram e pode ser tanto do tipo material quanto do tipo imaterial. Quando falamos de memória, tem a ver com os registros e as representações, né, as construções intelectuais que nós deixamos para a posteridade. Já escutou aquela conversa de, por exemplo, os vencedores contam a história? Isso era discutido desde a década de 30, 40, porque existe uma disputa de narrativas. Anote isso, uma disputa de narrativas. Então, cada ponto de vista vai observar o objeto, né, de uma forma diferente, e isso faz com que tenhamos diferentes formas de enxergar todas as questões. Então, olha só, a diversidade de pensamentos dentro das ciências humanas é uma constante e o Enem adora explorar isso. Não somente numa possível redação falando sobre memória, mas também em questões muito criativas, que podem exigir que você saiba diferenciar os diferentes tipos de patrimônio e qual que seria a diferença então de patrimônio e memória. Memória você já sabe que tem a ver com as construções que nós queremos deixar para a posteridade. Enquanto patrimônio pode ser do tipo material, que seriam os patrimônios monumentos, e os patrimônios imateriais. Lembra das disputas de narrativas que eu acabei de falar para vocês? Olha só, hoje em dia nós valorizamos toda a cultura popular, as formas de viver, de fazer, como as músicas, as danças e a culinária. Mas não foi sempre assim. Até a década de 70, por exemplo, só reconheciam os poderes públicos patrimônios monumentos, patrimônios materiais. Então, quer dizer, essa disputa pela construção da memória e da narrativa histórica ao longo do século XX fez com que surgissem os novos conceitos, por exemplo, de patrimônio imaterial. Então, olha só, pessoal.
como que o assunto cai no Enem? Primeiramente, se você analisar o edital, você tem as habilidades e competências, que são bem famosas, e nós também teremos uma série só para falar delas. Os objetos do conhecimento representam os tópicos que você deve estudar. E lá nós temos cultura material e imaterial, ou seja, quando falamos de cultura imaterial, nós temos as formas de viver, de fazer, usos e costumes. Por exemplo, nós temos as festas juninas, por exemplo, São João. Nós temos as congadas, um dos mais importantes patrimônios imateriais brasileiros presentes em quase todo o território nacional. Na Amazônia, do Maranhão ao interior, nós temos o Bumba Meu Boi. Mas temos várias outras formas de patrimônio material, como, por exemplo, o artesanato. Por exemplo, você já ouviu falar em rabeca? Você já ouviu falar em viola de coxo? São instrumentos musicais tradicionalmente populares que eram utilizados aí no século 17, 18, 19 com uma herança indígena enorme, porque tanto a rabeca quanto a viola de coxo muito importante, né, no centro-oeste, cultura imaterial, né, do Mato Grosso. Nós temos a rabeca no Nordeste, nós temos a rabeca no Sul, são instrumentos que tiveram uma baita influência dos indígenas, tá? A viola brasileira, inclusive as modas de viola brasileira, tem uma baita influência da cultura indígena. Não é só tomar banho, não. Não é só comer mandioca, não. Então, olha só, pessoal. Bumba Meu Boi, congada, São João e diversas formas de artesanato. Então, guardou? E se eu falar para você que o acarajé também é cultura imaterial? Aí, de repente, o gordinho guloso fala assim, poxa, mas é imaterial, eu tô com fome, comeu acarajé, matou minha fome, é gordinho, tantão, gordinho, gordinho não, corta essa. É tantã, é porque, ixi, corta essa, também já começa mal. 1, 2, 3. Imagina o guloso pensando num acarajé. Aí você fala, o acarajé é patrimônio material, eu vou comer. Não, porque não é aquele bolinho que é o patrimônio, e sim a receita, as formas de fazer, beleza? Então, o pão de queijo em Minas Gerais é patrimônio? Sim, imaterial. Olha só, quando falamos em patrimônio material, nós estamos nos referindo a patrimônios monumento, grandes igrejas, palácios, enfim. Então, daqui a pouco, na sequência, você verá alguns exemplos de cultura material e imaterial. Então, olha só, pessoal, este é o grande tema da nossa série, cultura material e imaterial, patrimônio histórico e diversidade cultural no Brasil. Então, nesta primeira etapa, além de identificar o que são exemplos de patrimônio imaterial, e você já sabe que cultura material eram só os monumentos, nós vamos pensar na disputa de narrativa. E não esqueça de colocar nos comentários. Será que devemos perpetuar a memória dos bandeirantes tal qual ela é perpetuada? Eu vou deixar a pergunta nos comentários para que você responda, hein? Então, olha só, pessoal, agora que nós temos o tema da série, as competências e as habilidades. Pessoal, as competências elas podem ser desenvolvidas e também as habilidades. Isso é uma ótima notícia. E perceba, então, que são elas que irão direcionar as formas como a prova, né, será construída, será aplicada, como que as questões serão formuladas. Porque, ao abordar o tema,
Veja só, a competência, compreender os elementos culturais, identificar a cultura erudita, identificar a cultura popular, identificar a cultura material, identificar a cultura, né, imaterial. E olha só, as identidades, isso daqui é um tema que na nossa série você vai aprender a importância da arte. Por exemplo, você já ouviu falar em indigenismo? Que foi no século XIX uma corrente literária de pensamento que tem tudo a ver com política. Você já deve ter ouvido falar no José de Alencar, né? Pô, o cara era senador do Império, um dos homens mais importantes do Brasil, né? Extremamente culto. Aí ele escreveu o Guarani, Iracema. Opa, aquilo é política. Não é só livrinho água com açúcar. Desculpa a galera da literatura. Nós estamos falando de uma narrativa. Quem é o brasileiro? Quem é o Brasil? Como foi feito o encontro de raças, que era a ideia da época, né? E aí você tem aqueles quadros, tipo a primeira missa. A narrativa é a civilização brasileira, é o encontro do europeu que trouxe a civilização e o encontro pacífico e harmonioso de raças. Sim, as obras de arte contam histórias, possuem narrativas e colaboram para a construção das identidades. Por isso que nós temos que refletir quanto às estátuas do Borba Gato, do Anhanguera e dos Bandeirantes. Será que aqui no Brasil não seria algo bastante parecido com a questão dos Estados Unidos, né, que foi colocada aí com as manifestações após o assassinato do George Floyd? Será que alguns monumentos devem ser preservados? Porque a memória, ela é uma escolha do que nós queremos deixar para as gerações futuras sobre o que foi o nosso momento. Lá não foi a primeira vez que aconteceu um monte de conflitos ligados a isso. Cara, olha só, 2017, 2016, cara, ocorreu uma série de manifestações também. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, uma manifestação do movimento negro queria derrubar uma estátua do general Lee. Olha só, vamos entender esse conceito. O movimento negro requer afirmar-se enquanto identidade e falar, peraí, nós vivemos num passado escravista que está diretamente relacionado à questão étnica e nós não queremos que tenhamos o nosso dinheiro dos nossos impostos que constroem espaço público homenageando a memória, construindo uma identidade e perpetuando uma memória de um homem que doou todas as suas habilidades e se prestou a quase morrer na guerra pela defesa da escravidão. Então é isso que tem a ver com esse pensamento para você levar em consideração no seu Enem as disputas de narrativas. E olha só, pessoal, temos que interpretar historicamente os acontecimentos. Então, volte aí na nossa conversa. Por que nós temos uma estátua de bandeirantes? Como que nós interpretamos o nosso passado? Será mesmo que os bandeirantes eram aqueles caras com roupões de couro, botões, com aqueles arcabuzes, com aquela panca de galã de filme de aventura? Ou será que nós estamos interpretando e fazendo uma narrativa sobre os bandeirantes? Então, como que nós interpretamos esse passado? Heróis? Como nós interpretamos o nosso passado? Heróis ou bandidos? Eis a questão. Claro, né? Vilão ou mocinho, vamos colocar assim, para ficar como um filme de aventura. Olha só, a nossa história é muito pouco contada. Quando começar a ser cinematografada, aí vai ser aventura demais. Então, olha só, pessoal, como que nós interpretamos esse passado? Será que os indígenas eles se comportaram de uma forma agressiva ou de uma forma a manter a sua identidade diante da colonização europeia? Lembre-se que nossa história tem tudo a ver com o eurocentrismo,
que é aquela visão de superioridade que o europeu sentia, né? Nós somos a civilização, nós somos a cultura, nós somos a religião, e todos os povos do mundo devem se curvar ao nosso domínio porque nós somos povos superiores, tá? Então, interpretar historicamente toda essa discussão que nós estamos comentando. Então, lembre-se do eurocentrismo, lembre-se dessa disputa da narrativa, porque nós podemos fazer um tema de redação, podemos ter uma questão relacionada ao movimento negro nos Estados Unidos, e esse assunto aqui não cai no Enem, despenca, tá? Principalmente quando falamos do movimento pelos direitos civis. Martin Luther King Jr. Eu tenho um sonho, quando os homens serão julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Então, olha só, e aqui no Brasil, vamos deixar a provocação. E a memória histórica dos indígenas e dos bandeirantes? Como ela foi construída? Como será perpetuada? Então, pessoal, nós estamos aqui identificando que a memória, ela é produto. Ou seja, a memória, ela é produzida. E produzida a partir da construção de uma identidade. Por exemplo, como assim, cara? A construção de uma identidade é muito simples. Porque, olha só, quando falamos de Borba Gato, que eu estou insistindo, que eu estou falando do Anhanguera, que eu estou falando dos Bandeirantes, Raposo Tavares, tem uma série de caras que foram homenageados, né? Como é que contamos essa história ao longo do tempo? Como que passou de geração para geração? Como que eles eram de fato e como que nós os representamos e criamos no imaginário? Então, como que fizemos essa produção da memória? Porque ela é produzida através da arte, ela é produzida através de uma cultura intelectual, a produção dos historiadores, dos sociólogos, dos geógrafos, dos antropólogos, enfim, tá? E construção também a partir de políticas públicas adotadas pelo Estado. Todo mundo fala a língua portuguesa, o Brasil é predominantemente católico, mesmo que tenha crescido muito, né, as correntes neopentecostais, protestantes, enfim, somos um país essencialmente cristão, tá? Então você tem uma unidade linguística, um equilíbrio religioso e predominantemente, né, um país de práticas cristãs, só que aí vem o tema que também discutiremos na nossa série, intolerância religiosa. Será que temos intolerância religiosa no Brasil? Eu já ouvi algumas pessoas falarem em cristofobia, já vi outras pessoas demonizarem as religiões africanas. Será que esse tema é importante? Tudo a ver, cara. Por isso, inclusive, que despenca na prova do Enem questões sobre escravidão, identidade negra, cultura negra na época da colônia, falando sobre o sincretismo religioso, da mistura do catolicismo, né, com o candomblé, como veio da África, e aí virou a Umbanda, que é essa mistura sincrética, que é, olha só a palavra fundamental, sincretismo. A nossa cultura é sincrética. Agora, se nós somos um povo com uma herança indígena muito forte, como sabemos, tomamos banho, nossa herança culinária da mandioca, do milho, os instrumentos musicais, como nós mencionamos, a viola de coxa, a rabeca. O que o homem produziu e como a sua memória foi tratada ao longo da história. E aí você perceberá claramente que existem os diferentes pontos de vista. E aí vem uma coisa muito difícil. Professor, tá certo ou tá errado? Quando estamos falando em história, a melhor posição é de acordo com tal visão. Claro, também falaremos muito sobre temas atuais, como verdade, fake news. Então, olha só, para podermos fechar esse raciocínio fundamental, essa aula inicial, essa introdução da nossa série, olha só o que nós temos aqui. Dá um exemplo para mim, cara.
esse é um tipo de patrimônio material ou imaterial? Esse daqui é o Paço de São Cristóvão. Foi aqui que morou Dom João VI. Foi aqui que foi assinada a nossa independência pela Maria Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I, que também foi a residência oficial da família real. Dom Pedro não, Dom Pedro morou em outro lugar, segundo, né? Mas olha só, aqui depois foi transformado em Museu Nacional. Então preste atenção, cara, olha só, Museu Nacional, Patrimônio Histórico, Monumento, que é esse registro do nosso período imperial. Olha só a construção com influência do romantismo neoclássico, grandes jardins. Uau! Inclusive, pessoal, dá um pulinho no meu Instagram, tem uma série sobre história do Brasil e você verá que lá tem uma postagem sobre o Museu Nacional. Tem muita informação interessante, inclusive vários quadros que foram pintados na época. A paisagem ou o fundo é justamente, né, o Paço do São Cristóvão. Então, procure lá as postagens no Instagram, @professor Sérgio Henrique, com muitos resumos prontinhos para você baixar e para você estudar. Então não se esqueça, inscreva-se no meu canal, clique no sininho e dá aquela curtida para divulgarmos conteúdo. Então aqui, pessoal, o que nós vamos pensar? O cuidado com a memória. Não se esqueça que o Brasil é negligente com sua memória, com a sua produção histórica, que é feita, gente, nos meios intelectuais, a cultura escrita, né? Nas faculdades, então nas universidades, que precisa de investimento em educação, coisa e tal. Cara, não se esqueça que ocorreu um incêndio no Museu Nacional, que perdemos um acervo incrível, né, cara? Porque aqui, por décadas, foi o museu com um baita acervo arqueológico, cara, múmias egípcias. Dom Pedro era nerd, mas ele era nerd assim, cara, nerd clássico, saca? E gostava muito de história, egiptologia. O cara trouxe múmia pro Brasil. O que aconteceu com as múmias? Pegaram fogo. Você já ouviu falar no crânio da Luzia? A Luzia, aquele crânio que foi encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, que comprova que o homem está aqui no Brasil há pelo menos 10.500 anos. Pegou fogo. O crânio ainda existe, só que agora está comprometido qualquer resultado com as técnicas atuais de datação. Sem contar, cara, décadas e décadas e décadas de resultado de pesquisa e coletas de dados, de elementos da fauna e flora, enfim. Uma perda terrível para a arte, uma perda terrível para a ciência, uma perda terrível para o conhecimento, enfim. Quando você pensa que não, né? Nós tivemos, em 2020, o incêndio no Museu da Universidade Federal de Minas Gerais, com um importante também acervo documental, histórico, e isso é um tema quentíssimo para o seu Enem, claro, para várias avaliações. Então, guardou essa daí e olha só, vamos para a nossa próxima imagem. Você sabe o que é? Aonde é essa paisagem? Dá para fazer um montão de análise. Em termos culturais, vou dar uma dica, é nessa igreja aqui que foi enterrado o Antônio Francisco Lisboa. Poxa, não sabe quem que é o Antônio Francisco Lisboa, cara? É o Aleijadinho, mas é lógico que é o Aleijadinho que você vai aprender nas aulas sobre o Barroco e o Rococó. Então aqui nós temos Ouro Preto. E aqui é um exemplo de paisagem cultural. Temos vários patrimônios arquitetônicos, portanto materiais, uma enorme sorte de igrejas, mas a paisagem, ela também pode ser tombada, porque faz muito mais sentido observar Ouro Preto em meio a seus telhados, em meio às escarpas planáuticas, do que de forma isolada. E olha só, numa questão de geografia, dá uma interdisciplinariedade, por exemplo, né, qual que é a localização, em qual paisagem, em qual região brasileira está localizada a Vila Rica, onde foi encontrado ouro no Rio das Velhas, é o domínio dos Mares de Morro.
E olha aqui, pessoal, o que eu tenho é uma imagem sobre o Rio de Janeiro, cara, que de acordo com a Unesco, porque nós temos o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é responsável, né, por essa área no Brasil. E na ONU, a Organização das Nações Unidas, fundada após a Segunda Guerra Mundial, para estimular a colaboração entre os povos e evitar um próximo conflito, possui um órgão chamado Unesco, que estabelece os patrimônios da humanidade. Entre os patrimônios da humanidade, há 14 no Brasil. Há 14 no Brasil. Por exemplo, nós vimos Ouro Preto, é o primeiro patrimônio material tombado no Brasil e também, né, primeiro conjunto arquitetônico. Então, quando falamos em patrimônio material, as vilas do ouro são sempre as primeiras, porque foi ali que começaram os estudos. E aí chegamos no Rio de Janeiro. Porque nós temos aqui um patrimônio material, temos o Cristo Redentor, mas ele só faz sentido se você observa toda a paisagem do Corcovado. É só uma das paisagens mais conhecidas do mundo. Rio de Janeiro é uma das cidades que é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo, mais visitado no Brasil. Então, olha só, o IPHAN introduziu aqui pela primeira vez, e a primeira foi o Rio de Janeiro, paisagem cultural. Porque faz mais sentido ainda se você escutar uma bossa nova vendo essa imagem, né? Se você percorre as ruas, sente os cheiros, os sabores e os ritmos. Então, olha só, pessoal, o que nós temos aqui? Samba de roda, ô delícia, recôncavo baiano e o frevo. Cara, como é difícil dançar frevo. Ih, meu Deus, tem que ter muito ritmo e muita força na perna. Olha só, pessoal, quando falamos em patrimônio imaterial, você sabe que somos muito ricos nisso, né? Temos uma quantidade enorme. E aqui podemos observar esses dois exemplos, né? O samba de roda, o frevo pernambucano. Então, olha só, usos, costumes, festas. Tudo bem? Cara, a cultura brasileira, além de sincrética, né? O elemento africano, ele é muito forte, ele é muito presente. E olha só a capoeira. Veja, a discussão sobre patrimônio começou na década de 30. Aqui no Brasil, o primeiro a criar uma instituição responsável por isso foi Getúlio Vargas, que criou o ISFAM, que era Serviço do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, né? Depois virou IPHAN. Os primeiros patrimônios tombados, ou seja, né, criaram uma política pública e registraram, foram as minas de ouro, né? Foi a Vila Rica, foi Ouro Preto, o primeiro de todos. E até a época da Segunda Guerra Mundial, ao redor do mundo, todo mundo só considerava patrimônio os grandes monumentos. Até que na ONU, principalmente ali década de 60, 70, rolava o chamado movimento terceiro-mundista, rolava os não alinhados. E aí eles começaram a discutir na ONU, como assim? Cultura então quer dizer que é só Grécia, cultura é só Partenon, cultura é só Renascimento? Como nós podemos valorizar e divulgar a cultura dos nossos povos não letrados? E aí começou a desenvolver esse conceito com mais cuidado. E aí a ideia da valorização da imaterialidade, das formas de viver que caracterizam a identidade de um povo. Beleza, pessoal? Então, olha só quanto conteúdo! E aqui, pessoal, já que mencionamos, né, grandes tragédias, falamos do incêndio no Museu Nacional, do incêndio no Museu do UFMG, não se esqueça, cara, Paris, poxa, Catedral de Notre-Dame, né, pegou fogo também, patrimônio material destruído. Não legaremos a memória de muitas coisas que nós conhecemos hoje, né? Que está perdas de informações e perdas de
obras de arte. E aqui, para finalizar, nós temos um dos grandes problemas das atualidades na geopolítica contemporânea, que é o terrorismo. Em 2019, o grupo Estado Islâmico, ele foi controlado, perdeu todas as áreas que ele dominava politicamente. Mas virou uma questão do Enem, e é um tema importante de nos lembrarmos que volta naquela briga sobre a narrativa histórica, as disputas pela narrativa e as disputas que a memória levanta. Os caras do Estado Islâmico começaram a praticar terrorismo destruindo templos muito antigos, Como você pode ver na tela, sofreram atentados. Claro que, além da questão criminosa do tráfico de armas e de obras de arte, há uma questão ideológica por trás. O Estado Islâmico quer fazer um universo, Olha só, isso é muito perigoso, nós vamos conversar disso depois. Quer universalizar o Islã. Ah, mas isso é perigoso? Você já parou para pensar que o Ocidente quer universalizar também todas as suas ideias? Por isso, não perca as nossas séries no canal A História e Atualidades com o professor Sérgio Henrique, que você vai ver um montão de temas ligados a isso, tá bem? O argumento era, cara, por que você está destruindo isso? Porque são de outra religião, mas elas sumiram há mais de 1500 anos. Não importa, queremos desaparecer com a memória do paganismo. Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos fechar esse bloco teórico e aguardo vocês para conhecer o Enem na prática, fazendo exercícios. Então, é isso aí. Não se esqueça, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, ative o sininho e vamos aí divulgar o conhecimento, porque aqui você estuda. Pessoal, um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!